Pessoal, são exatamente 5 horas, né? Falta alguns segundos ainda, mas a gente tem esse web seminar com o professor Helder, né? Professor da USP, né? Inclusive com várias iniciativas assim muito importantes nessa área que tem a ver exatamente com a questão do Covid também, né? E a ideia hoje, então, é a gente começar com esse web seminar, primeiro passando a palavra diretamente para o Helder, para que ele possa nos dar uma ideia, né, de como que ele vê exatamente essa questão dos equipamentos de celulares e tal, exatamente na ajuda, né, para resolver esses problemas que a gente está passando. Então, eu queria primeiro agradecer o tempo do Helder, né, para esse web seminar e passar a palavra diretamente para ele, para que ele possa, então, inicialmente fazer uma apresentação geral sobre o tema desse web seminar de hoje. Hélio, na verdade, eu que agradeço muito você ter me convidado para cá, porque os últimos palestrantes são todas pessoas muito importantes, então eu me sinto muito honrado de fazer parte desses webinars. No meu laboratório, na verdade, a gente trabalha com ciência de dados em geral, né? Big Data, para poder olhar mais para a parte molecular das doenças infecciosas, doenças inflamatórias. Então, na verdade, nosso laboratório foi preparado para trabalhar com doenças contagiosas, né? E aí, uma das coisas que a gente repara é que os genes, as proteínas, as coisas lá dentro das nossas células, elas também formam essas redes moleculares, né? E se você for pensar bem, a sociedade também é uma rede de contatos, né? Então, o meu interesse, na verdade, começou por causa das redes, né? Então, por a gente justamente estudar redes, a gente viu que você podia aplicar os mesmos tipos de métodos, os mesmos tipos de princípios para estudar, por exemplo, as redes sociais. Então, a gente tem projetos desde Twitter, monitorar Twitter, até usar GPS celular para poder investigar como as pessoas se comunicam e como isso pode ser usado para estudar um pouco epidemias. E o projeto, na verdade, ele começou de uma ideia que a gente teve, que foi financiada pela Gates Foundation, que era para estudar a malária. E isso porque quando eu estava conversando com os meus amigos lá de Manaus, eles estavam me contando como é que é o dia a dia quando chega uma pessoa de Manaus, de malária. E aí a pessoa, quando ela chega infectada com malária, lá no hospital você tem que perguntar para a pessoa: onde é que você esteve 5 dias atrás, 10 dias atrás? Porque eles querem tentar descobrir onde que a pessoa deve ter sido infectada, né? E botar essas informações no banco de dados. Por que isso é importante? Porque se você sabe onde as pessoas foram infectadas, você consegue determinar onde são os hotspots de transmissão, onde estão os criadores de mosquitos, e aí você pode mandar agente de saúde lá para ver se você consegue reduzir isso, se tem pessoas assintomáticas lá. Então é muito importante você saber onde a pessoa esteve, né? E onde ela possivelmente foi infectada. O problema é que ninguém lembra onde você esteve 5 dias atrás, ou 10 dias atrás, né? Então é uma informação muito inacurada, vaga, e esse foi o ponto que eu achei interessante, porque eu já havia notado isso mais de 3 anos atrás, 4 anos atrás, que o Google, naquela época, já estava marcando onde você anda, já monitorava por onde você passava, a não ser que você deliberadamente falasse assim para ele: não quero que você grave onde eu estou andando, né? Então foi essa sacada. A gente falou assim: será que a gente não pode então substituir esse questionário que é vago, impreciso, por algo que é mais objetivo e que já está sendo gravado? Então, esse foi o projeto original que fez com que a gente quisesse entrar para essa área que é o objetivo da conversa de hoje, né? E aí isso foi uma colaboração com vários pesquisadores, inclusive do ICB, o pessoal lá da Faculdade de Medicina Tropical de Manaus e diversos outros centros que tinham acesso aos pacientes, né? Então, a gente passou, obviamente, pelo Comitê de Ética e começamos a recrutar isso aí. E aí a gente para a malária, por exemplo, a gente já tinha coletado dados de históricos de localização, então a gente olha para trás, a gente não monitora para frente, a gente olha no dia que a gente coletou o dado de GPS para trás, e aí tenta cruzar essas informações para ver onde que as pessoas estiveram no mesmo local, que possivelmente pode ser um criador de mosquito, né, nesse exemplo da malária, né?
Então, com a colaboração com o pessoal de lá, a gente coletou mais de 200 dados de mais de 200 pacientes. Encontramos alguns lugares que o governo não achava que era uma região endêmica de malária, que tinha casos lá. E aí, esses potenciais lugares, o pessoal lá de Manaus mandou a gente de saúde e conseguiu coletar larvas de anófilis, mostrando que podia ser realmente um lugar novos de hotspots de transmissão da doença, né? E aí, quando a gente desenvolveu essa plataforma que coletava os dados do Google, do histórico de localização do Google, e coletava e mostrava isso para os gestores e para quem fosse analisar os dados, a gente notou que, na verdade, você podia aplicar isso para qualquer outra doença. Então, a gente podia aplicar isso, por exemplo, para tuberculose. No caso da tuberculose, você não quer tentar descobrir onde a pessoa foi infectada, porque como ela fica latente por vários meses, pode ter sido há muito tempo atrás, né? É muito difícil você saber onde ela foi infectada. Porém, tem uma análise que é importante, que é feita, que é você descobrir se você expôs ou não os seus contatos. Então, imagine que chega alguém no hospital com uma tuberculose ativa, multiresistente a vários fármacos. Uma preocupação do médico, dos empregados, dos profissionais de saúde, vão ser com quanto tempo você passa com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu filho, porque esse tempo a gente quer saber quem são os seus contatos mais próximos, para justamente trazerem eles aqui, para ver se eles forem infectados também, começar o tratamento, se for o caso, né? Então, descobrir quanto tempo você fica com cada um dos contatos é alguma informação relevante. De novo, o problema é que você não lembra quanto tempo você passa com cada um dos contatos. Você passa 2 horas com o seu primo, 3 horas com a sua mãe por semana, qual é o tempo que você demora, né? Então, a nossa colaboração com o pessoal lá da Fiocruz da Bahia foi fazer esse cruzamento de dados, ou seja, você pega o histórico de localização da pessoa que tem a tuberculose ativa e depois você pede para ela os contatos dela e pega o histórico de localização dos contatos desse paciente. E aí você consegue cruzar essas informações e quantificar quanto tempo cada pessoa ficou exposta numa mesma sala, por quanto tempo com aquele paciente. E isso depois você pode usar para testar, para ver se realmente a pessoa agora ficou infectada ou não. Uma outra aplicação, por exemplo, foi com o chikungunya. Nesse caso, a gente tem um N muito, muito baixo. Foi um dado preliminar ainda, mas só para uma prova de conceito. O que a gente fez? A gente pegou pessoas infectadas com chikungunya, onde a gente sabia quando que ela desenvolveu os sintomas, né? Isso, na verdade, foi uma pessoa, a gente pegou os dados esse ano e foi olhar mais de 2 anos atrás, só para mostrar que você realmente grava essa informação por anos. E aí a gente conseguia ver, por exemplo, que o padrão de mobilidade de uma pessoa normal, sem nenhum sintoma, que chikungunya é uma doença viral que causa artrite em muitas pessoas, né? E aí você consegue ver que o padrão de mobilidade da pessoa na fase antes de ter a doença, os sintomas, é 1. Aí, quando ela começa a sentir os sintomas, as dores, diminui o padrão de mobilidade e depois volta a aumentar quando a pessoa ficou curada. Isso é extremamente importante para médico também, porque uma das perguntas que eles fazem é: quanto tempo você tem esses sintomas? Você fala, 3 dias, 4 dias, você não lembra realmente quando exatamente começaram os sintomas. Mas você pode usar aprendizado de máquina, você pode usar os padrões de mobilidade para descobrir quando realmente começaram os sintomas. Então, tudo isso para dar o contexto de como é que a gente entrou nessa brincadeira. E aí eu estava contando sobre esse projeto para um deputado federal, numa conversa de WhatsApp, e aí ele falou assim: olha, tem um amigo meu que é o CEO de uma startup, unicórnio, que é chamado Inloco, e eles têm dados de 60 milhões de aparelhos, recebem 1,8 trilhões bilhões de visitas por mês e 16 terabytes de dados por dia. E aí eu falei, nossa, eles têm muita informação então importante sobre mobilidade urbana, né? Aí eu entrei em contato com ele, aí ele me falou que ele já tinha colocado um time meio para pesquisar isso, para ajudar nisso, só que aí o que a gente fez foi fazer uma parceria para poder responder perguntas científicas. Uma coisa é você ter a capacidade técnica de você analisar e medir e determinar a localização. A outra é você usar essas informações de uma forma científica para justamente descobrir o que eu posso fazer com esses dados. Como é que eu posso estimar se isso vai ter um impacto, por exemplo, na epidemia,
como é que eu posso estimar se realmente não existe um viés socioeconômico ou se aquela diminuição é significativa ou não, né? Então, essa foi a parceria que a gente começou com a Inloco. E aí, como isso foi logo antes da pandemia estourar mesmo, né? E aí, quando isso aconteceu, eu avisei o Ministério da Saúde, falei com o Júlio Croda na época, e coloquei eles em contato, porque eu falei assim, olha, eu acho que agora o governo tem que conversar com vocês, porque isso aí você tem que fornecer esses dados direto para os gestores de cada um dos estados. E aí foi o que aconteceu. Então, a Inloco, pelo que eu saiba, foi uma das primeiras empresas a fornecer esse tipo de informação para os governos, para justamente poder usar isso para monitorar distanciamento social. E aí depois a Google, a Apple, as telefônicas começaram a fornecer esse tipo de informação também. Mas esse foi o jeito que a gente entrou nesse projeto, né? E aí a gente submeteu um artigo para publicação que falava um pouco do isolamento social na cidade de São Paulo. Então a gente conseguia ver, por exemplo, em cada bairro qual era o isolamento de cada um dos bairros de São Paulo durante os meses do Carnaval, antes, obviamente, do Carnaval, e também quando teve o primeiro caso de Covid-19, o isolamento começou a diminuir, quando o Dória e o Bruno Covas pediram para instituíram, né, as medidas de distanciamento social. Então era muito interessante você ver esse isolamento e as pessoas com menor mobilidade a partir dessas datas, né? E aí o que a gente fez foi tentar entender um pouco mais sobre esse padrão, de forma científica, como é que as pessoas, se isso acontece de uma forma homogênea na cidade de São Paulo inteira, ou se foi realmente concentrado em alguns bairros. A gente também olhou a distribuição, a dispersão de pessoas que chegam no aeroporto de Guarulhos, porque foi assim que o vírus entrou aqui no Brasil, né? Então, basicamente vieram da Europa, a maioria vieram da Europa e Estados Unidos, e aí de lá se espalhou. Então a gente conseguia ver, por exemplo, as visitas que aconteciam no Terminal 3 de Guarulhos e para onde elas iam depois que saíam do Terminal 3. Dava para ver que muitas delas ficavam ali na cidade e tinham visitas no mesmo dia que estavam no resto do Brasil inteiro. Então, isso só mostra, na verdade, que é muito fácil a doença se espalhar, porque com esse mundo globalizado e altamente conectado, é quase impossível você imaginar que isso vai ficar contido numa região só, né? Dá para ver claramente que as coisas, num dia só, já se espalhavam para o país inteiro. Deixa eu te perguntar sobre a questão desse início da pandemia aqui no Brasil. De tudo que você já andou estudando, vendo, analisou, o papel, né, por exemplo, dessa porta de entrada, né, dos aeroportos, ela foi decisiva para exatamente essa propagação aqui no Brasil. Você entende assim também? Mas aconteceu um pouco tarde demais, né, o fechamento dos aeroportos, né, porque quando a gente viu, por exemplo, a gente através de colaborações com o Ministério da Saúde, a gente analisou os dados dos primeiros casos, né? Então dava para ver. Isso aí já virou um artigo já da Esther Sabino, do Nuno Faria, que mostrou um pouco o início da epidemia aqui no Brasil, né? E agora existem outros artigos para ser publicados em breve, mostrando um pouco isso. Mas quando eu olhei esses dados, dava para ver, por exemplo, que quando o primeiro caso foi diagnosticado com Covid-19, já existiam pelo menos 3 pessoas que já tinham tido febre, só que só foi notificado depois, 1 dia depois, 2 dias depois do primeiro caso. Ou seja, então essas pessoas, elas já tinham chegado também da Europa, todas elas tinham chegado da Europa, elas já estavam transmitindo durante o Carnaval para várias pessoas. Na verdade, se você for olhar os bancos de dados, tem 70 pessoas naquela época ali que possivelmente estavam transmitindo vindas que eram casos suspeitos. Eu falo 70 porque, na verdade, essas 3 eram que depois foram confirmadas por laboratório, enquanto essas dezenas de outras nunca foram confirmadas laboratorialmente, pelo menos não até o dado que eles me mostraram, né? Então, mas isso mostra um pouco que dificilmente foi aquele primeiro caso que começou a epidemia. Foram vários casos importados que tiveram, não só em São Paulo, mas em outras regiões, mas que isso
provavelmente foi o início da epidemia, né? Aí depois que a epidemia começa a ser transmitida localmente, é muito difícil você achar que fechando um aeroporto você vai conter isso, né? Obviamente você diminui mais casos importados, né? Mas você não consegue mais conter da mesma forma, né? Então as medidas de distanciamento social têm um timing muito importante ali. Você tem que fazer isso o mais rápido possível. E o problema é que isso acontece de forma desigual, né? Obviamente, né? Quando eles fizeram o padrão de mobilidade, por exemplo, usando os celulares para ver o quanto que as pessoas realmente se isolaram, nos Estados Unidos, era claro que os ricos, eles se isolaram 3 dias antes, em média, ou 2 dias antes do que os pobres, né? Então, provavelmente eles tinham mais recursos, mais facilidade de entrar numa distanciamento social. Então dá para ver que quando você olha a cidade de São Paulo, também o isolamento era diferente, entre os bairros da periferia e os bairros centrais, né? Então, e tudo isso entra no jogo da epidemia, porque dependendo da região, as casas são mais espaçosas, tem menos pessoas por cômodo, então tudo isso influencia na transmissão e na propagação da doença. E diz o seguinte, esses primeiros casos que ocorreram, isso foi antes ou depois do Carnaval? Bom, então, o primeiro caso foi no dia 25, né, de fevereiro. Só que, como eu estava falando, existiam pessoas que notificaram o hospital, que estavam com os sintomas da doença, depois desse dia. Só que quando você chega no hospital falando assim, olha, eu quero ser testado, eu estou com uma doença aqui, uma das perguntas é, há quantos dias você tem essa febre? E aí, o que eu estava falando é que várias pessoas reportaram que tiveram febre antes desse dia 25, né, do Carnaval. Então, teoricamente, elas estavam com os sintomas já até antes de ser notificado para o Ministério. E não só isso, dava para ver casos em que pessoas ainda estavam na viagem no exterior, sentiram febre lá, voltaram para o Brasil e depois foram diagnosticadas positivo para a Covid-19. Né? Então, imagino que as pessoas do avião poderiam ter sido contaminadas. Né? E, cabe ressaltar que nenhum desses dados eu tive acesso a dado pessoal. Foi tudo via Ministério, foram eles que me falaram, olha, esse número aqui, isso aqui, não era nada o nome da pessoa ou qualquer coisa que identificasse gênero, idade, nada da pessoa. Era só um número dizendo um identificador qualquer. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte, no que diz respeito à transmissão da doença, a gente vê que a cidade de São Paulo, aqui, tem sido o local de maior contaminação. Essa questão eventualmente, da densidade populacional, ela tem alguma coisa a ver com, eventualmente, a velocidade da propagação ou não? Ou isso não depende? Bom, eu acho que tem tudo a ver, né? Na verdade, já mostraram uma certa correlação em relação à densidade e a transmissão, né? Isso é até bem intuitivo, né? Você imaginar que quanto mais gente você tiver, mais fácil vai ser propagar o vírus, né? O que acontece é que a gente imagina de uma forma meio que inocente de que a rede de contatos é uma rede aleatória, onde todo mundo se encontra aleatoriamente com algumas pessoas, então isso forma aquele emaranhado de contatos, onde todo mundo tem uma certa quantidade de contatos. Só que não é esse tipo de rede que normalmente acontece. É uma rede mais que é chamada de small world, que é onde você tem alguns contatos, os contatos entre si aqui, que depois um deles aqui se conecta com esse outro número de contatos aqui, então são clusters de contatos, onde os contatos são as residências, são os lugares de trabalho, e aí isso que o distanciamento social ajuda a você a reduzir, né? Você consegue espalhar um pouco mais esse contato entre residências ou locais de trabalho, né? Porque justamente o que você não consegue evitar é se uma pessoa está infectada dentro de uma casa, muito provavelmente ela transmite para as pessoas que estão dentro da casa, né? A não ser que realmente seja uma casa grande, isolada, ventilada, mas é difícil você evitar esse tipo de situação, né? Então, o distanciamento social serve para você tentar isolar entre esses grupos de contatos. Só que é aquilo, existem
os chamados super espalhadores, né? Então, por mais que aquela conta que as pessoas fazem do R0, né, do R0, de um vírus, o quanto que o vírus consegue, em média, infectar a partir de uma pessoa infectada, isso, obviamente, é uma média, e médias geralmente são medidas grosseiras da realidade, né? Então, tem vários casos em que pode ser uma pessoa que transmitiu para um monte de gente dentro de um ônibus, dentro de um culto, dentro de uma escola, enquanto que a maioria não transmitiu para ninguém, né? Então, isso ficou claro, por exemplo, no começo da epidemia da Coreia do Sul, onde a paciente 31 foi lá, não quis saber da quarentena, foi para vários eventos públicos lá, reuniões, e de lá explodiu, aumentou bastante o número de casos. Então, por mais que aquelas outras 30 pessoas tivessem tomado cuidado, se isolado, aquela uma pessoa foi capaz de descontrolar a epidemia. Então, basicamente, o distanciamento social é um tipo de contrato social, porque não vai funcionar se for só uma fração que vai se isolar, enquanto que a outra continua normalmente. O que não fica claro, o que eu duvido que alguém chegue nesse número de forma estatística e confiável, é qual é a fração de pessoas que têm que estar isoladas socialmente para você conter a epidemia. A gente está submetendo um trabalho, e o autor correspondente é o Júlio Croda, que foi do Ministério da Saúde, justamente tentando estimar qual é a proporção de pessoas que precisam ficar isoladas para que você consiga diminuir um pouco o pico de casos, né? Para justamente tentar achatar um pouco a curva para não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, só que eu falo que mesmo assim vai ser uma estimativa, porque isso nunca foi feito, não existe uma estatística baseada em exemplos anteriores, porque não existia uma pandemia onde você pudesse usar esse tipo de medidas de celular, então não tem como você olhar para trás, criar um modelo que funcione para um dado histórico e assumir que isso vai funcionar para uma projeção agora, né? Então é nítido que a gente é uma estimativa e espero que consiga pelo menos alertar, né? Mas a gente está ciente de que 100% é inviável de um isolamento, a economia também não vai ser muito afetada, né? Mas a gente sabe também que tem que ter uma fração de pessoas isoladas. Agora, qual é essa fração? A gente tem um número lá que vai botar na publicação, só que a gente ainda está agora mandando para vários epidemiologistas, vários matemáticos, porque a gente quer ter certeza antes de submeter isso, de que esse número representa um pouco, pelo menos, a possibilidade de estar certo, né? Mas, de novo, ninguém tem a resposta correta, porque isso nunca aconteceu nesse sentido, né? De você ter esse tipo de dado para poder estimar o impacto na epidemia. Agora, você comentou desses dados da Inloco, né? Que esses dados, como que essa empresa conseguiu essa quantidade enorme de dados? Qual é a fonte desses dados que ela possui? Bom, essa startup é uma startup de tecnologia, né? Então, o que eles fazem, eles têm um programa que é usado para justamente administrar esse tipo de informação para outras empresas. Então, quando uma empresa, vamos pensar na Magazine Luiza, quer saber onde os clientes estão, quer mandar informações para clientes de uma forma regionalizada, ou ela quer mostrar onde estão as lojas mais próximas, ou mandar propagandas relacionadas com aquele estado. Então, elas precisam saber a localização do usuário. O usuário que quer instalar esse aplicativo, ele tem que concordar que aquele dado de GPS vai ser usado pela Inloco, apesar dele estar instalando o aplicativo da Magazine Luiza, por exemplo, mas ele concorda com os termos de uso e sabendo que aquele dado vai ser terceirizado para a Inloco. Então, a Inloco é uma empresa extremamente capaz justamente de administrar esse volume enorme de dados, processar de forma geoespacial e mandar isso de volta para a empresa, né? Então, o que eles fizeram foi basicamente usar esse banco de dados enorme que eles já têm para poder tentar ajudar nessa epidemia. Então, agora, essa questão também que tem esse novo modelo, né, que o governo do estado está utilizando, que é usando esse tal de mapa de calor, né? E hoje mesmo, novamente, eu vi uma apresentação
do governo, né, falando novamente, olha, a gente tem certeza de 50% de isolamento pelos dados que a gente tem, e que são dados, pelo que eu tinha já entendido, né, a Vivo, né, ela disponibilizou informações, né, de torres que ela possui em vários locais aqui do estado de São Paulo, e a partir dessa informação, conseguiu, segundo eles, né, dizer que o isolamento ideal seria os 70%. Né? Você já falou que até um trabalho que vocês estão fazendo, vocês não têm certeza disso, né? Esse método que você está usando os dados realmente do GPS, comparado com esses dados, por exemplo, que são obtidos através dessas torres da Vivo, né? Como eles se comparam? Uma excelente pergunta, na verdade, é a pergunta dos revisores, quando eu submeti o primeiro artigo lá da Inloco, né? E sim, as tecnologias são diferentes, né? Então, você pegar os dados de localização de alguém via triangulação de antenas é diferente de você pegar via GPS, ou diferente de você pegar a partir da identificação do Wi-Fi, por exemplo, que você está conectado, né? Então, se você for imaginar e não só isso, né? A acurácia da localização por GPS, por exemplo, vai ser alterado de acordo com vários fatores, inclusive o celular que tá sendo usado, né? Então, depende também do aparelho que está captando. E essa acurácia é extremamente importante, porque a gente não está falando de uma doença que você espia aqui e infecta aquela pessoa que está a 200 metros de distância, né? Você tem que estar relativamente próximo da pessoa, né? Então, se a acurácia daquilo lá for de 1000 metros, ou for de 200 metros, é diferente de uma acurácia de 2 a 5 metros, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? E cada uma das tecnologias é afetada por coisas diferentes, né? Então, por exemplo, o próprio GPS, as estruturas de um prédio afeta um pouco a acurácia da coisa. E se você for pensar, por exemplo, numa tecnologia que detecta apenas geoespacialmente numa coordenada XY onde você está, um prédio como esse que eu estou, com 4 blocos, iam ter lá milhares de pessoas no mesmo pontinho, como se a gente tivesse todo mundo morando junto, todo mundo empilhado um em cima do outro, mas na verdade a gente está morando num prédio vertical, né? E enquanto se você tiver uma tecnologia que seja baseada em identificação do Wi-Fi que está sendo usado, você consegue distinguir, inclusive, qual apartamento que você está falando, qual residência que você está lidando, né? Mas aí cada um tem vantagem e desvantagem. E é difícil, de novo, não é que a gente não tenha certeza que a gente vai publicar, né? É o fato de que ciência você nunca vai ter certeza, você vai tentar fazer o seu melhor, esperar que as pessoas tentem validar a sua hipótese, se não validar, você tem que desistir, porque realmente o modelo não era o que funcionava, mas por enquanto, quando não tem nenhum precedente, o melhor que a gente está fazendo vai ser isso. A mesma coisa com as tecnologias. Como não há nenhum precedente, é difícil você ver qual é a tecnologia que melhor capta o isolamento social, né? A não ser que você realmente pegasse cada uma das tecnologias e fosse depois conferir manualmente quem realmente está em casa, quem realmente não saiu, né? Mas isso seria um trabalho enorme. O que a gente está fazendo atualmente é comparando os dados de mobilidade de diferentes tecnologias para justamente ver o que melhor correlaciona depois com o impacto no número de casos, por exemplo, ou de mortes por Covid-19. O que eu tenho lido, que eu também não sou um pesquisador atuante nisso, de que no caso aí dos mapas de calor e da utilização, então, das informações das torres, né, do GPS, da Vivo, tem essa questão também de que nós temos tantas operadoras, né, além da Vivo. A Vivo, claro, ela tem uma boa quantidade de clientes, mas o universo, né, hoje você tem a Claro, você tem a Nextel, você tem várias outras aí. Se acredita que com esse pequeno, vamos dizer, universo, né, de informações, né, é suficiente para você fazer conclusões assim mais assertivas ou não?
Pois é, na verdade não é só a Vivo que vai fornecer esses dados, ou já forneceu os dados para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Por exemplo, já a TIM, a Claro, as outras grandes operadoras também começaram a cooperar nesse sentido, né? E na questão da representatividade, é a mesma coisa se você for pensar quando você usa o aplicativo Waze ou o Google Maps. Né, o Google Maps ou o Waze está estimando o trânsito baseado não em todas as pessoas que estão naquela rua, né, mas uma fração de pessoas que ou reportaram que aquilo lá está trânsito, ou o Google tem celulares da Google que o Google consegue saber que aquele lugar lá aquela rua está congestionada, né? Então, do mesmo jeito que a maioria dos estudos científicos estatísticos acontece, é uma representação do todo, né? Então eu espero que seja suficiente. E sem contar que se você for pensar quem no Brasil não tem celular, né? Seria bom, pelo menos tem vários lugares que não há celulares, mas os grandes centros você vê que quase todo mundo tem celular. É algo totalmente espalhado, né? Então a Vivo, ela numa reunião que eu participei lá, ela falou que tinha dados de 100 milhões de celulares, né? Mais de 100 milhões de celulares. Só que, de novo, são tecnologias um pouco diferentes da Inloco. E pelo que eu entendi, a precisão também dessas torres é de 50 metros, como você comentou, né? Quer dizer, veja bem, se você tem que, para que haja realmente efetividade no distanciamento, você tem que ter 2 metros, 1,5 metro, que essa aí eu também queria que você, se você sabe, esses 2 metros, 1,5 metro, 1 metro, é baseado em que, efetivamente, né? Então, é difícil você, de novo, como eu falei, às vezes pode ser a mesma tecnologia, você pode ser o mesmo satélite de GPS que está mandando um sinal para você. Se você estiver usando 2 celulares diferentes, a acurácia vai mudar, porque um celular pode ser melhor em fazer os cálculos necessários para poder posicionar em relação aos 3 satélites, aos 4 satélites, e saber com precisão maior onde você está do que um outro aparelho que não consegue fazer esse cálculo da mesma forma, e aí isso vai te dar um erro, né? Então, existe tanto o ruído da parte do usuário, né, da pessoa que tem o celular, com diferentes tecnologias, quanto do método que está sendo usado, né? Se é GPS, se é antena, Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Agora, como eu falei, infelizmente, só o tempo vai dizer qual tecnologia é melhor para justamente conseguir estimar se o isolamento está funcionando em diminuir o número de casos. Bom, eu queria também aproveitar que você recentemente também submeteu para publicação um artigo falando, inclusive saiu uma matéria na Folha de São Paulo a respeito dos testes, né? Da importância dos testes, que, pelo que eu entendi na sua publicação do jornal, você entende que isso seja uma iniciativa fundamental, né, para que a gente consiga, inclusive, ter a possibilidade de sair dessa pandemia de uma forma realmente segura. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse artigo que você publicou na Folha e do trabalho também sobre essa questão dos testes. Na verdade, esse artigo ele foi coassinado pelo Daniel e o Domingos, 2 professores da USP também, né? E o que a gente fez lá não foi nenhum artigo científico, foi um artigo justamente para um jornal, porque foi uma observação relativamente simples. Basicamente, a gente olhou, quando você analisa o volume de testes disponível para uma população, correlaciona de uma forma inversa com o número de mortes. Obviamente, tem milhões de fatores que podem explicar essa tendência, né? Desde o sistema de saúde de cada país, do tamanho de cada país, do tipo de teste que está sendo usado em cada país. Então, por isso que a gente não submeteu isso para um artigo científico, porque a gente sabia que se a gente tivesse realmente que fazer isso de uma forma estatisticamente correta ou mais realista, a gente ia ter que levar em conta todos esses multifatores para poder entrar nessa conta, né? Enquanto que o que a gente queria mostrar era a importância de você testar para justamente descobrir quem é que está com a doença, isolar se for o caso, entrar em contato com os contatos dessa pessoa, se for o caso, fazer com que eles se isolem mais. Então, o que não pode é a gente ficar cego em relação a quem tem ou não a doença, né? Então, não é quebrando o termômetro que você vai conter a febre. Então, meio que essa era a ideia. Então, não era nada muito espetacular, porque isso
os próprios ministérios já sabem da importância disso, né, das secretarias de saúde, tanto que eles estão tentando adquirir o teste. O problema é que existe uma escassez mundial, né, porque está todo mundo querendo testar em massa, né, e o que acontece é um pouco da consequência do não investimento na infraestrutura, em biotecnologia, em tecnologias nacionais, para a gente justamente ficar mais independente nesse quesito, né? Então, olhando para trás, se a gente pudesse pensar que a gente podia ter se preparado melhor, justamente criando esse tipo de infraestrutura, criando esse treinamento pessoal, talvez facilitasse agora na hora da testagem. O que é legal a gente falar também é que testar também sem depois ter uma ação não serve para nada, né? Então, por exemplo, na Coreia do Sul, em Singapura, eles acoplavam o teste com o aplicativo, né? Então, por exemplo, existe um aplicativo que por Bluetooth você consegue ver se tem uma pessoa infectada próximo de você, né? Então, você imagina, você vai lá no drive-thru, faz o seu teste, aí você recebe a notícia que você está positivo para Covid. E aí o celular fala assim, olha, fica em casa, não saia daí. Aí se você sai, você recebe uma mensagem, olha, você está saindo da quarentena, fica em casa. E não só isso, as pessoas que também têm um aplicativo, quando elas entrarem num raio próximo de você, as pessoas vão falar assim, olha, tem uma pessoa com Covid positivo, né, na sua área. Então, você pode se afastar. Obviamente que não é todo país que permite algo como esse, né? Mesmo em um estado de exceção como essa pandemia. Então, existem várias legislações que tem que ser levada em conta dependendo do aplicativo. Tecnologicamente falando, é possível, tanto que já foi feito. Agora, eticamente, juridicamente falando, eu não sei. Porque realmente, apesar de tecnologicamente falando, você consiga fazer isso, você abre um precedente que talvez não seja revertido depois. Então, uma coisa é o governo falar assim, não, beleza, tem uma epidemia, vamos usar a tecnologia para poder fazer o rastreamento de todo mundo, vamos ver onde está todo mundo, vamos avisar quem não está. Pode ser que os governos, empresas gostem dessa ideia, depois que a pandemia passar, aquilo continua. Que é um exemplo de que já há exemplos de várias restrições e falta de privacidade que foram incorporadas em prol depois que a emergência passou, em prol dessa vigilância, né? Então, por um lado, o abuso que pode vir dessas tecnologias está acoplado ao fato do benefício que ela pode trazer para a epidemia, né? E, de novo, eu posso tentar alertar, mas como cientista de dados, o que eu quero, nesse momento, é tentar usar para entender como está acontecendo a transmissão dos dados, da epidemia, e quanto tempo leva uma pessoa a ficar infectada. E aí a gente está aplicando aquele primeiro projeto que eu falei lá, que é chamado de CIPOS, a gente está aplicando esse projeto para a Covid-19, graças à colaboração com a professora Ana Sara, da Faculdade de Medicina da USP. Então, ela conseguiu entrar com o Comitê de Ética, aprovou nacionalmente, e a gente conseguiu começar a recrutar pacientes a partir dos contatos que ela tinha, né? Então, de novo, só funciona se os cientistas estiverem unidos para ir colaborando com isso. Então, no caso da Coreia, você comentou o seguinte, quer dizer, a pessoa para um desses drive-thru para fazer, eventualmente, a testagem, né, que é esse teste que eles chamam de teste rápido, que pelo que, inclusive, no artigo que você publicou lá na Folha, se trata de a detecção unicamente de anticorpos, né? Ela não detecta o vírus, né? Esse teste que é feito lá, se você puder explicar se é isso mesmo. E no caso, por exemplo, uma vez que a pessoa para nesse drive-thru, aplicado o teste nele, automaticamente ele é obrigado a carregar esse aplicativo no celular dele para que ele possa depois ser seguido ou não? Ou isso é voluntário? Então, excelente pergunta. Na verdade, sobre os testes de diagnóstico, existem dois principais, né? Um é baseado em detectar o patógeno em si, né? Então, você tenta detectar o próprio ácido nucleico do vírus. Então, você usa um PCR para poder, um exame de PCR. E isso você consegue detectar infecções logo nos primeiros dias. Então, é mais sensível nesse sentido de você conseguir detectar o vírus mesmo, né? A infecção do vírus logo no início.
existe um vírus, existe o teste diagnóstico que você mede a resposta imunológica para o contato com o vírus, né? Então, esse é baseado em anticorpos, né? Então, você tenta detectar tanto o anticorpo que responde primeiro, né, a infecção, que é chamado de IgM, quanto depois o subsequente, que é IgG, para o vírus. Obviamente, para você conseguir detectar esses anticorpos, demora mais tempo do que você detecta a própria presença do vírus no corpo, né? Então, esses testes, eles dão muito falsos negativos, porque você pode ter testado uma pessoa que tem todos os sintomas, está com o vírus lá, só que o sistema imunológico ainda não produziu um anticorpo necessário para ser detectado pelo teste, né? Então, isso é horrível, porque imagina, você manda o cara para casa falando que você não tem a doença, sendo que você está com o vírus lá, né? Então, o tempo que você usa de infecção e o tipo de teste que você usa vai variar bastante. O ideal seria se você conseguisse ser testado positivo com anticorpo e negativo para o vírus, que aí meio que indica que você já se recuperou, que não tem uma infecção. Mas mesmo assim, existem vários, dentre cada um desses tipos, existem sensibilidades, especificidades diferentes, dependendo da marca, do tipo, que fica difícil falar de cada um deles, né? E sobre o consentimento, o nosso projeto que olha o celular das pessoas que são infectadas, ele olha daquele momento que ela forneceu de forma voluntária e anônima, olha para trás daquele tempo. Então, por exemplo, se a pessoa concordou, assinou o termo de consentimento, mandou os dados para a gente de localização, a gente só consegue olhar aqueles dados para trás, a gente não consegue rastrear, a gente não consegue ficar monitorando onde ela está andando, porque isso sim seria algo total falta de privacidade, né? Eu acho que ninguém iria aceitar uma coisa dessa, apesar de que em vários países da Ásia isso foi feito, você rastrear, monitorar depois do teste. Mas no nosso aplicativo você usa o próprio histórico de localização do Google, então até o nome já diz, histórico de localização, então é o passado. A gente não pede para a pessoa instalar um aplicativo que vai permitir que a gente monitore onde ela está no futuro, né? Então, nesse sentido, eu acho que a invasão de privacidade é um pouco menor. De novo, ela é voluntária e a gente fez de um jeito que a gente não tem acesso ao nome da pessoa, não tem acesso ao e-mail da pessoa. Quando a pessoa manda um dado, ela manda através de um código que justamente a pessoa recebeu no drive-thru ou no hospital, e aí esse código é o que o hospital, que sabe o nome dessa pessoa, vai usar depois para dizer para a gente quando que aquela pessoa foi diagnosticada com Covid-19, para a gente poder olhar para trás daquele tempo, né? Então, desse jeito a gente preserva ainda mais a privacidade, mesmo com o comitê de ética aprovado e mesmo com o consentimento assinado. E sem contar que a pessoa recebe um e-mail falando assim, olha, você está participando desse projeto de pesquisa, a hora que você quiser sair do projeto, você só manda um e-mail que a gente tira você do projeto, né? E, de novo, é só olhando para trás. Outra questão é a seguinte, esse volume de dados que você tem, por exemplo, usando, por exemplo, aí o Inloco, ou que seja na Vivo, que seja, como você podia explicar como é que é feito essa análise, usando, pelo que eu entendi, você usa essa aprendizagem de máquina para ela fazer essa análise, isso não é feito por nenhum de vocês individualmente, até porque o volume Então, você poderia falar um pouquinho como que é essa questão dessa modelagem de aprendizagem de máquina para analisar esses dados? Sim. Essa enorme quantidade de dados que eu mencionei para vocês, por exemplo, que a Inloco coleta nos servidores deles, lá 16 terabytes de dados por dia, graças a Deus a gente não recebe nada disso. A gente, através da colaboração, o que eles fazem é coletar os dados de forma anônima, anonimizar ainda mais e agregar esses valores. Então, você não tem nenhum dado individual de um celular lá, você só tem um conjunto de pontos de visitas de um determinado lugar. Esse lugar pode ser um estabelecimento, um tipo de estabelecimento, pode ser um bairro, pode ser uma cidade ou um estado inteiro. Então, o jeito que eles agregam os dados tornam esses dados muito pequenos. Então, se você imagina que bilhões e bilhões de visitas podem ser sumarizadas em uma tabela de Excel com algumas colunas e algumas linhas, onde as linhas são os lugares ou os estados brasileiros, e as colunas são os dias e
e as célulazinhas que estão lá indicam o número de visitas, o número de um score de isolamento para cada um daquilo lá. Então, o que a gente recebe é muito leve para lidar, né? Só que, para eles determinarem, por exemplo, quem mora no lugar, isso você precisa de reconhecer padrões, você precisa entender que aquela pessoa sai desse lugar e vai para esse lugar todo dia da semana, então você consegue... É assim que o Google sabe onde você mora e onde você trabalha, né? Tudo bem que na época que eu estava viajando muito, o Google achava que eu morava no aeroporto, mas geralmente ele acerta onde você mora, porque você está sempre lá acessando nesse horário do dia, da noite. Então, esse tipo de informação, você precisa de um computador para, obviamente, determinar onde que as pessoas moram, para saber se a pessoa saiu de casa ou não, ou se era um lugar que ela estava só visitando, né? Então, essas informações são computadas pelo time deles. O que a gente recebe são os dados processados e agregados. Quando a gente tiver um número suficiente de dias, então a gente pegou, por exemplo, dados do começo do ano até agora. Aí a gente consegue começar a usar a aprendizagem de máquina para poder ver padrões de mobilidade que depois estão associadas ou predizem o número de casos que acontecem naquele lugar, né? Então, se você for imaginar, a gente tem dados de visitas em vários estabelecimentos, por exemplo, padaria, cabeleireiro, posto de gasolina, de São Paulo, do Rio, de todas as capitais, né? E aí você consegue ver, por exemplo, se você tiver uma quantidade de dado grande, ou seja, uma quantidade de tempo suficiente, quais desses estabelecimentos, ou qual conjunto de estabelecimentos conseguem predizer melhor o número de casos que vão ter 2 semanas depois, 3 semanas depois naquela cidade, né? E a gente consegue ver nitidamente, por exemplo, que quando você olha, obviamente, escolas, teatros, cinema, aeroportos, estádios, o número de visitas cai abruptamente com as medidas de distanciamento social. Só que quando você olha posto de gasolina, lava-jato, quando você olha oficina de carro, você vê que o padrão está quase normal. Quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas realmente estão saindo de carro, de casa, né? E se você olha, por exemplo, padarias, você vê que padarias, às vezes, em algumas cidades, são maiores do que o normal. A atividade lá, o número de visitas está maior do que estava antes dessas medidas de distanciamento social. E se você olha cabeleireiro, por exemplo, também está maior. Ou seja, as pessoas deixaram de cortar o cabelo por um tempo, quando começou a distanciamento social, só que aí depois de algumas semanas, nitidamente dá para ver que as pessoas foram lá cortar o cabelo, né? Então, você consegue ver tudo isso. A questão depois é como é que você vai associar cada um desses estabelecimentos com o que acontece epidemiologicamente na cidade, né? O número de casos, o número de mortes. E aí, se você consegue descobrir melhor qual é o tipo de medida que você precisa, qual é o tipo de estabelecimento que você precisa monitorar para que melhor correlacione com o número de casos ou de mortes, você consegue, talvez, afrouxar um pouco do isolamento, justamente porque você tem maior conhecimento de quais são os lugares, quais são os níveis que você precisa para cada um para você conter o número de mortes e casos. Uma outra dúvida que eu tenho, que é a seguinte, a questão no caso, claro que essa não é a sua principal área de pesquisa, mas eu queria também, assim, ouvir um pouco a sua opinião sobre a questão realmente do tratamento que hoje a gente tem tantas. Ontem, inclusive, numa conversa, você me comentou de um trabalho que, inclusive, um brasileiro que está em Nova York, né, que tem uma proposta, né, de como esse tratamento poderia ser feito para as pessoas que acabavam contraindo e sendo contaminadas. Eu queria que você comentasse um pouco assim como é que você está vendo, que é um assunto que você sabe polêmico, né? Hoje, eu mesmo coloquei no grupo, aí existem quase 150 mais trabalhos em andamento com diferentes drogas. Todas as drogas são drogas, na verdade, que a gente chama reposicionadas, né? Drogas que já existem para uma outra finalidade, que estão sendo testadas para achar. E também você comentar um pouquinho essa questão da vacina também. Como é que você vê essa questão da vacina e medicamentos? Tá bom, mas para essa última pergunta, deixa eu só acender a luz da varanda, porque...
Bom, a gente já conversou isso em particular, né? E o que eu queria dizer é que, na verdade, isso não precisa ser polêmico. O tratamento não era para ser polêmico, né? O melhor tratamento para ser usado é para ser discutido como uma ciência normal, ou seja, é para você apresentar os dados, testar as hipóteses, se não der certo, você passa para outro, mas tudo tentando maximizar a segurança das pessoas, dos pacientes, né? E se não der certo, é o processo natural da ciência, a gente precisa aprender. O que eu sou contra é você tentar impor algum tipo de pensamento ou tratamento sem usar a ciência, embasando na ciência, né? Então, por isso que eu gosto do nosso grupo, porque a gente fica mandando os artigos justamente porque é isso que a gente pode avaliar, não conversas de quem falou o quê. Então, o que eu estava mostrando ontem foi um tratamento que, infelizmente, não parecia ter funcionado para esse fármaco tão polêmico, né? Que não deveria ser polêmico. Mas sobre o tratamento de anticorpos monoclonais, eu estava falando do Michel Nussensweig, que fica em Nova York, que é um brasileiro super competente e ele é um cara que consegue desenvolver esses anticorpos, né, que são, na verdade, proteínas que neutralizam, vamos dizer assim, os vírus, né? Então, ele consegue descobrir, detectar, identificar, purificar e produzir esses anticorpos de um jeito que você possa usar eles como tratamento, né? Você já ouviu falar do tratamento de imunoterapia passiva, né? Você pega o plasma de pessoas que se recuperaram e injeta numa pessoa que está severa, com a Covid severa, e mostra que eles tendem a melhorar. Querendo dizer o quê? Você está pegando os anticorpos, basicamente, que nesse caso são policlonais, são feitos para vários pedaços do vírus, você coloca lá no paciente que está muito doente, e aqueles anticorpos dão uma ajuda justamente para combater o vírus que está lá. E o princípio é o mesmo, só que a questão é que, nesse caso, você está tentando identificar exatamente um clone que produz um tipo de anticorpo que é extremamente efetivo em neutralizar o vírus. Então, esse eu acho que é um tratamento muito promissor, né? Só que, historicamente, nós não somos bons, nós não eu porque eu não sou médico, na verdade, mas, historicamente, a humanidade não é muito boa em produzir antivirais de sucesso, né? Se você for ver contra vírus, é muito melhor você tentar desenvolver uma vacina do que um antiviral, né? Obviamente que existem o coquetel contra o HIV, né, que funciona super bem, mas imagine quantos bilhões de dólares, quantos anos de pesquisas para cada uma dos fármacos que fazem parte do coquetel que vão mudando estarem lá, né? Então imaginem o quão difícil isso é. E eu apostaria minhas fichas, na verdade, na vacina, né? E até lá a gente tentar reduzir essa curva justamente para evitar o colapso até chegar a essa vacina, né? Mas, obviamente, não de uma forma totalmente 100% de isolamento, né? Mas a gente tem que saber ainda qual é um limiar ideal para isso. Você me comentou também que esse processo, inclusive, desse brasileiro que está lá em Nova York, tem uma questão de um custo que é relativamente elevada, né? Ela não essas outras medicações que a gente está falando, cloriquina, tem várias outras aí, tem essa agora que se fala que o nosso ministro Marcos Pontes está sendo desenvolvido em Campinas, são fármacos, basicamente, que são encontrados facilmente, de custo bastante baixo, né? Mas nesse caso dos anticorpos é um processo relativamente caro para ser feito, não é isso? Eu falei baseado, na verdade, nos anticorpos monoclonais que existem no mercado, né? Que tendem a ser muito mais caros do que os remédios convencionais, né? Então, mas eu não tenho nem ideia de quanto é que isso vai custar se isso for realmente produzido, né? E não sei se você lembra quando a gente conversa por telefone que eu até me sinto desconfortável de falar sobre tratamento, essas coisas, que justamente como eu não sou médico, não sou especialista nessa área, eu quero reforçar a ideia de que cada um fica no seu quadrado, cada um fale das coisas que você está estudando, e a coisa que eu estou estudando é realmente a mobilidade. Sobre tratamento, eu sou apenas um torcedor fanático de que isso funcione logo, mas o que eu quero defender realmente é o fato de não polemizar isso, porque isso não é para ser polêmico, isso é para ser uma discussão científica baseada em resultados científicos.
A sociedade, infelizmente, às vezes não entende que a ciência opera assim, porque justamente todo mundo está ansioso por esse tratamento, né? E aí talvez seja a nossa falha em poder instruir as pessoas de que é assim que funciona a ciência, é através do debate, discussão, mostrando resultado, testando as hipóteses, né? Então, é o processo natural. O que não pode ser levado em conta é tentar culpar um lado ou outro baseado em resultado, né? Ou se o resultado não bateu com o que você acredita, você processa a pessoa. Então, eu queria que os resultados científicos fossem tratados da forma científica que naturalmente já é, né? Então, é só isso que eu torço, né? Tanto para isso quanto para uma forma que funcione. Agora é o seguinte, para a gente falta aí mais alguns minutos para dar 1 hora, né? Então, eu queria que você, então, assim, antes de toda essa polêmica da pandemia, do Covid, você tinha uma linha de trabalho que você vem desenvolvendo. Eu queria que você falasse um pouco, né? Antes de todo esse processo, que agora eu acho que a maioria das pessoas, dos pesquisadores, até por uma questão de tentar ajudar, colaborar, uma vez que a gente quase não sabe nada sobre esse vírus, você também concentrou muito do teu esforço para ajudar nessa luta aí. Mas antes disso, o que efetivamente você estava desenvolvendo e pesquisando que seria interessante você colocar? Pois é, nosso laboratório, a gente chama ele de Laboratório de Biologia de Sistemas Computacional. O que seria essa biologia de sistemas? Biologia de sistemas é você tentar olhar o sistema biológico como um todo, para poder justamente tentar entender o que acontece em contextos como vacinação, doenças infecciosas. Então, no nosso caso, quando a gente aplica esse tipo de estratégia, é para poder entender por que a mesma vacina, uma pessoa responde de um jeito e a outra pessoa responde de outro. Por que uma pessoa fica protegida após essa vacina e a mesma vacina para uma outra pessoa não dá nenhuma resposta imunológica? Ou por que a vacina não causa nenhum efeito adverso nessa, mas causa efeitos adversos na outra? E aí a gente aplicou o mesmo tipo de princípio para estudar as doenças infecciosas. Por que quem tem chikungunya, algumas pessoas ficam com artrite crônica ou artralgia crônica, enquanto outras não ficam? Por que uma pessoa que tem febre amarela, algumas morrem e algumas não morrem? Por que uma grávida que é infectada pelo vírus da Zika, algumas vão dar origem a bebês com microcefalia ou síndrome da Zika congênita, enquanto outras não? Então, na verdade, para tentar entender essa heterogeneidade da população, a gente olha para os genes, para as proteínas, para os metabólitos, para justamente tentar entender quais são os fatores moleculares que determinam esses diferentes desfechos. Uma criança que vai nascer com uma síndrome de Zika congênita, ou uma pessoa que vai morrer com febre amarela. E aí, para isso, você precisa da bioinformática, você precisa de computadores, você precisa usar aprendizado de máquina, e era isso que a gente fazia no laboratório. E ainda bem que, como a gente já trabalhava com isso, treinando a baixar dados públicos, a analisar dados de larga escala, quando surgiu o Covid-19, a primeira coisa que a gente foi querer saber é tentar entender por que as pessoas que têm comorbidades, como doença crônica obstrutiva pulmonar, hipertensão, diabetes, são as pessoas que tendem a ter mais a Covid severa. E aí isso era uma coisa que a gente conseguia responder do jeito que a gente já trabalhava, que era com esses dados moleculares. O que a gente fez foi pegar dados públicos de pulmão, de pessoas que tinham essas comorbidades, e tentar entender o que esses pulmão dessas pessoas têm, diferente do pulmão de pessoas que são saudáveis, ou que não são grupo de risco para a Covid severa. E a gente viu que uma das coisas que tinha de diferente nesses pulmões era justamente um gene chamado ECA2, ou em inglês ACE2, que é um dos genes que o vírus usa para entrar nas células. Então, essa análise molecular permitiu a gente testar a hipótese de que talvez as pessoas que têm essas comorbidades tenham maiores níveis dessa proteína no pulmão, e isso facilita com que o vírus entre nas células e talvez aumente de replicação, seja mais ter uma infecção mais grave do que uma pessoa que não tem esses altos níveis do gene. Então, se isso realmente for verdade, você pode tentar pensar em fármacos que atuem nesse sistema justamente das proteínas que são usadas para o vírus entrar na célula. E a gente está fazendo outros projetos da linha tradicional, né, que é reposicionamento de fármacos, usando redes moleculares,
que é tentar agora ver outras comorbidades e outros tecidos. Então, tem o Leandro, que está fazendo um trabalho com o esôfago, tem a Vivi, que está fazendo um reposicionamento de fármacos com milhões de artigos científicos. Então, a gente continua atuando do jeito que a gente estava fazendo antes da pandemia, só que agora tentando entender um pouco mais sobre o vírus e a doença, a patologia da doença. Bom, estamos chegando aqui exatamente com 1 hora. Eu queria, então, aproveitar aqui para, mais uma vez, agradecer você, Helder, pela excelente entrevista, pelas informações. Eu tenho certeza que quem pôde estar nos vendo online realmente tem uma visão muito clara, né, do que está acontecendo com essa questão da mobilidade, questão de segurança, como é que são feitos os dados, as análises, né? E deixando, então, agora para o fim as suas considerações finais, né? Agradecendo mais uma vez, esperamos em breve, novamente, a gente voltar a conversar, talvez, sobre um outro tema, até porque, como você falou, a tua linha de pesquisa na USP, né? Que você, inclusive, integra também o Instituto Pasteur aqui no Brasil, né? Você participa também. Eu tive a oportunidade de visitar o teu laboratório já por 2 vezes, e realmente a infraestrutura é fantástica, né? Então, assim, queria que então você agora completasse, fizesse as considerações finais para a gente, então, terminar essa palestra. Muito obrigado por enquanto. Não, eu agradeço de novo muito pela sua oportunidade. Hélio, o que eu só queria falar, na verdade, é que esses dados de mobilidade são todos anônimos, não tem nenhuma invasão de privacidade. Eu também me preocupo com como esses dados vão ser abusados no futuro por governantes, se depois que a pandemia passar. Eu também acho que isso não deve ser feito. E eu queria dizer, na verdade, agradecer a Universidade de São Paulo e a FAPESP e a plataforma científica Pasteur por me dar o treinamento e a infraestrutura necessária para justamente poder atuar agora nessa pandemia, né? Então, como você viu, na verdade, a gente conseguiu rapidamente mover nossos interesses para tentar entender melhor sobre o vírus. Isso só foi possível porque justamente foi um investimento de vários anos anteriores, né? E, na verdade, se você for aplicar isso para o mundo, a maioria das coisas que a gente sabe sobre o novo SARS-CoV-2 veio justamente do SARS de 2003, do MERS. Então, se a pesquisa continuar sendo investida pesadamente para entender melhor aquele vírus, talvez a gente soubesse ainda melhor sobre o vírus atual, né? Então, essa é uma mensagem importante para mostrar que o investimento em ciência tem que ser contínuo, porque quando surgem esses momentos, as pessoas têm que estar preparadas, já tem que estar com a infraestrutura tudo pronta para justamente poder combater de uma forma mais efetiva possível. Bom, pessoal, então eu queria aí a todos que estão nos assistindo online, né, pelo canal YouTube, queria agradecer aí a presença de todos vocês, dizer que todos os que eventualmente não puderam estar assistindo ela online, a gente vai disponibilizar, então, o vídeo dessa entrevista ao vivo, para que todo mundo que tiver interesse no tema possa se instruir e ter uma visão geral do que está acontecendo. Então, eu queria agradecer a todos vocês e desejar a vocês um bom final de noite e dizer que na próxima sexta-feira a gente já tem programada uma entrevista com o professor Benedito, que é o atual presidente da CAPES, e já estou de antemão já convidando todos para poderem, que tiver interesse, né, ele vai falar especificamente sobre as ações, né, da CAPES, exatamente nessa questão do combate à pandemia da Covid. Aí. Então, aguardo vocês na próxima sexta-feira, uma noite, e até a próxima. Obrigado.